Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Rafael Nascimento, lá de Cataguases. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Charles? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade de conversar conosco, trazer suas impressões, suas leituras, suas reflexões. O Rafael, ele é professor, músico, ele é membro da Sociedade Teosófica desde 2005, então já faz bastante tempo. E hoje, atualmente, né, ele é vice-presidente da loja Teosófica Unicidade, lá em Cataguases, onde ele reside. E ele escolheu, para nós conversarmos hoje, o livro O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Petrovna Blavatsky, de autoria do William K. Jute e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Rafa, então, o que levou você a escolher esse livro? Né? Então, o Judge, né, ele é uma figura, não é tão conhecido quanto outros autores teosóficos, muita gente não conhece. Ele, porém, ele é um dos fundadores, inclusive, né, da Sociedade Teosófica. Se quiser falar um pouquinho do autor e da intenção dele com a publicação dessa obra, como que essa obra contribui ao movimento teosófico e auxilia ao buscador espiritual. Assim, primeiramente, o William Judge, ele é uma figura muito importante dentro do movimento teosófico. Ele é um tripé, né, de fundação da Sociedade Teosófica. Eu brinco na loja, principalmente agora que a gente está estudando esse livro, tem uma foto da Blavatsky de um lado, do Walcott do outro, né? Toda loja tem, né? Tinha que ter uma terceira foto, que é a foto do Judge. Eu faço essa brincadeira puxando sardinha para o livro que a gente está estudando, né? Então, ele é uma figura muito importante, ele contribuiu muito para a fundação da Sociedade Teosófica, ele contribuiu muito com publicações, com estudo, com pesquisa. A literatura teosófica nos mostra que ele era um Shela importante, né? Era um discípulo de um dos Mahatmas, num nível avançado, num nível mais avançado do que se tinha até então. E, claro, né, não tão avançado como a Blavatsky, mas assim, um nível bastante proeminente, né? Mas eu escolhi esse livro porque é um livro que nós estamos estudando hoje na loja. É um livro que eu acho que todas as lojas deveriam estudar, principalmente nas reuniões públicas, porque ele é uma espécie de compêndio, e ele vai trazendo os temas mais importantes da teosofia, né, de uma maneira introdutória, mas ao mesmo tempo que é introdutória, ela tem um nível, um grau de profundidade, as colocações que ele faz têm um grau de profundidade muito bom. Então, ao mesmo tempo que dá para o iniciante que está chegando na loja pela primeira vez começar a se inteirar dos temas teosóficos, reencarnação, karma, os mestres, né? Ao mesmo tempo, o membro que já está na loja há mais tempo também tem a oportunidade de mergulhar na profundidade do que ele diz, né? Porque há uma profundidade filosófica muito, muito grande no livro. Então a gente decidiu acolher esse livro como um estudo público na loja. A gente tem estudado esse livro há algum tempo, todas as terças, às 19h30 aqui na loja. E, enfim, é um livro que dá pano para manga. A gente discute muita coisa, reflete sobre muita coisa acerca do livro. Esse título, né, Oceano da Teosofia, esse é um termo que muitos estudantes utilizam, né, o oceano da teosofia, até tem alguns textos que usam essa analogia de oceano. Por que oceano, né? Dizem que o oceano você pode tanto ficar na beiradinha, né, você pode ali só ficar ali onde a água bate no joelho, se você não sabe nadar, ou se é uma criança, né,
pode ficar ali na parte rasa, ao mesmo tempo que você pode se aprofundar, e tanto tem partes, né, que você consegue nadar, né, e tudo mais, quanto também você vai ter as profundezas ali inimagináveis, né, onde o ser humano nem consegue chegar. Então o pessoal faz essa analogia, né, essa referência de oceano nesse sentido. O quanto que esse livro, Rafa, ele ajuda a navegar nesse oceano, né, de conhecimento, como você acabou de dizer, então ele pode ser compreendido tanto pelo iniciante, mas quem já é estudante e quer se aprofundar, o quanto que ele acaba contribuindo, dá um exemplo dos temas assim que ele aborda, você já comentou alguns, né, que a pessoa pode esperar dessa obra. O título Oceano de Teosofia para o livro é perfeito justamente por essa analogia que você acabou de citar, né? Então, quem está iniciando pode ficar mais ali na parte rasa, e quem já está há algum tempo estudando tem a profundidade aí onde pode mergulhar no livro, né? Então, esse título é perfeito. Mas esse livro, ele contribui de uma maneira muito específica como uma introdução para os textos da Blavatsky. Aí a gente já está entrando num oceano mais profundo, né? Então, esse livro funciona como uma preparação para a gente depois compreender melhor a doutrina secreta, Isis sem véu, e até mesmo eu acredito que as cartas dos Mahatmas, porque o livro adota muitos temas também que são abordados nas cartas dos Mahatmas, então é interessante que ele serve como uma introdução para isso tudo, uma preparação para isso tudo, né? E veja só, o livro ele tem temas variados. Ele fala, por exemplo, sobre aqui, o capítulo 1. Primeiro tem um resumo dos capítulos, isso é interessante. O livro começa com um resumo dos capítulos, né? Ele vem um resuminho de cada capítulo com as ideias centrais, né? Aí depois vem os capítulos um por um, aprofundando aquelas ideias que são colocadas no resumo. Então, tem uma dinâmica, uma didática bastante interessante, né? Então, olha só, o capítulo 1 fala sobre a teosofia e os mestres, então fala sobre o que é a teosofia, quem são os mestres, de onde vieram, né? Qual a missão deles, o que são, o que é a fraternidade dos adeptos. E essa parte do oceano da teosofia, eu estava divagando aqui, que essa analogia também se aplica à teosofia não como um conhecimento sistematizado, né, aquilo que a gente encontra aos livros, mas se aplica à teosofia como a própria essência da vida, né? Então, é um oceano cujas gotas d'água ali se dissolvem e estão em perfeita unidade com o todo, né? Então, a teosofia, para mim, é isso. A teosofia é um oceano onde as nossas gotinhas, elas se dissolvem e são unas com um todo. A teosofia em termos de essência espiritual, né? Não só de conhecimento sistematizado, né? Mas, olha, princípios gerais de teosofia, fala sobre a cadeia terrestre. Esse capítulo é muito elucidativo para depois a gente entrar nesse tema na doutrina secreta, porque é um tema intrincado, né? Rondas e cadeias e tudo mais. Então, esse capítulo é bastante significativo. A constituição setenária do homem, corpo físico e corpo astral. Aqui corrobora com a ideia, nós temos a ideia de que corpo astral, em algumas literaturas, corpo astral é como se fosse o veículo, o veículo emocional do ser humano, né? O corpo de desejos, cama. E no livro, assim como na literatura dos Mahatmas e da Blavatsky, na literatura mais voltada para o original, para o início dos primeiros anos, aplica o termo corpo astral duplo etérico. E ele aqui no livro, ele corrobora com isso, ele fala o corpo astral é o duplo etérico. Então ajuda a eliminar dúvidas que nós temos acerca de terminologia, porque eu acho que uma das dificuldades no estudo da teosofia é que uma palavra serve, às vezes, para designar uma infinidade de coisas diferentes. Então, a gente encontra um termo em um livro, e aquele termo funciona de determinada maneira naquela literatura, em outra literatura ele vai funcionar de uma outra maneira. E isso até mesmo em Blavatsky, a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Então, é um livro que nos ajuda a organizar um pouco as ideias acerca de temas intrincados, né?
o corpo físico e o corpo astral, cama, desejo, aí ele fala assim do corpo de desejo, manas, a mente. Aí ele vem sobre a reencarnação, é bastante profundo esse tema sobre a reencarnação. Ele continua no capítulo 9 sobre a reencarnação. No capítulo 10 ele fala argumentos que apoiam a reencarnação. No capítulo 11, karma. Capítulo 12, cama louca. Capítulo 13, o Devakan. Capítulo 14, os ciclos. Capítulo 15, os elos perdidos, outro tema interessante e às vezes polêmico que a gente encontra na doutrina secreta, principalmente na antropogênese, que ele vai ajudar bastante aqui na introdução desse tema. Capítulo 16, as leis físicas e as forças, e capítulo 17, os fenômenos psíquicos e o espiritualismo. Então você vê que é um livro que aborda os temas mais importantes, como eu disse, de uma maneira que o principiante, quem está começando hoje na loja, vai conseguir compreender, vai conseguir acompanhar, e também quem já está lá mais um tempo vai poder mergulhar nas profundezas desse oceano da teosofia do Judge. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Rafael Nascimento sobre o livro O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Petrovna Blavatsky, de autoria do William K. Judge e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Rafael Nascimento sobre o livro O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky, de autoria do William K. Judge e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Rafa, você separou, né, um trecho de leitura do livro, então gostaria que você recitasse para nós, aí para quem está assistindo, né, ter também uma ideia do teor do texto, acho que é importante. O trecho que me chamou a atenção, a gente estava conversando sobre ele ontem na loja, inclusive, porque é um trechinho que chama a nossa atenção para a realidade da nossa vida corpórea, né, da nossa vida, da nossa encarnação, a realidade que cerca o nosso Cristo crucificado na matéria, porque a gente tem que lidar com isso. E, ao mesmo tempo, ela fala dessa realidade, ela apresenta diante de nós as possibilidades que nós temos através da dádiva da encarnação, porque estar encarnado é uma dádiva, né? Os budistas falam isso, você bem sabe disso. A encarnação é uma dádiva, então ele apresenta as possibilidades que nós temos através das ferramentas que nós temos estando encarnados. Então, o trecho é o seguinte: contemplando a vida e sua provável finalidade, com toda a variada experiência possível para o homem, o indivíduo está forçado a concluir que uma só vida não é suficiente para realizar tudo que está previsto pela natureza, sem mencionar o que o próprio homem deseja alcançar. Então, ele está sustentando aqui um argumento a favor da reencarnação, inclusive, né? Que uma só vida, né? Ele fala no livro que não há uma possibilidade, ou pelo menos não há uma ideia lógica quando se fala de um Deus, por exemplo, que colocou peças num joguinho, que somos nós, e ele brinca com essas peças durante um curto período de tempo em que aquela vida vai se encerrar, pronto, acabou, e ele continua essa brincadeira o tempo todo, né? Ele usa essa analogia. Então, não é possível que isso seja dessa maneira. Isso é antifilosófico, né? Então, ele começa sustentando aqui a reencarnação com argumentos interessantes. Então, não há uma só vida para a gente poder realizar tudo aquilo que a gente precisa, não em termos materiais, mas em termos espirituais, de realização espiritual, né? Bom,
A gama de variedade em experiências é enorme. Há no homem um imenso campo de poderes latentes segundo notamos, poderiam ser desenvolvidos se lhes fosse dada a oportunidade. Pois é, então, onde está a justiça na natureza se as pessoas não têm as mesmas oportunidades ao mesmo tempo? Então, o que explica isso? Karma e reencarnação, né? Um conhecimento infinito em amplitude e em diversidade estende-se diante de nós, especialmente nesses tempos em que a investigação especializada está na ordem do dia. Aí aqui vem o trecho que ele, para mim, passou a régua, assim, foi certeiro na música. Percebemos que temos aspirações muito elevadas. Geralmente o buscador, o teósofo, aquele que está envolvido, né, em movimentos espiritualistas, esotéricos, tem ideais elevados. A gente pensa sobre isso, a gente divaga sobre isso, né? Principalmente quando a gente tem, assim, como medida biografias tão proeminentes, tão importantes como Blavatsky, Judge, né, entre outras, né? Então percebemos que temos aspirações muito elevadas, sem ter tempo para poder realizá-las em toda a sua medida. Então essa é a realidade da nossa vida ordinária. A gente não tem tempo para se dedicar àquilo que a gente quer, àquilo que a gente gosta, àquilo que a nossa alma pede, deseja, né? Enquanto a grande tropa de paixões e desejos, motivos e ambições egoístas guerreiam contra nós e entre eles próprios, perseguindo-nos até a porta do sepulcro. Então, é a realidade da vida. A gente não tem tempo para conseguir realizar espiritualmente aquilo que a gente deseja. A vida ordinária nos cerca, com as suas armadilhas, a busca pela sobrevivência, o trabalho, o estudo. E as nossas aspirações espirituais muitas vezes ficam em segundo plano. É a hora que sobra um tempinho, né? Eu vou ler um pouquinho na hora, naqueles 15 minutos à noite que sobrou um tempinho depois do trabalho, eu vou ler um pouquinho, né? Naquela horinha que eu vou à loja, eu vou estudar mais um pouquinho, vou meditar um pouquinho. Então, infelizmente, a vida ela nos cerca de coisas que embotam essa busca pela amplitude espiritual, né? Enquanto isso, para ajudar, né? Ajudar ainda mais, sendo irônico, os nossos desejos e as nossas paixões e as nossas ambições guerreiam contra nós e entre si próprios, até o sepulcro, como ele disse. Então, isso é um argumento que ele usa para sustentar a reencarnação. Então, que numa vida só a gente não tem a possibilidade de desenvolver todas as potencialidades que nós poderíamos ter. Então, é necessário que voltemos e que reencarnemos para continuar esse processo, né? Então, isso é um trecho que a gente estava discutindo sobre ele ontem na loja e deu, assim, muita conversa, foi muito bacana. Com certeza, né? Por nós estarmos, né, no movimento teosófico, nós temos aí uma visão reencarnacionista da vida. Eu, de minha parte, faz todo sentido, né? É algo que eu estava refletindo enquanto você falava, que você comentou da nossa vida ordinária, digamos, né? Que a gente tem muitas tarefas, realmente, com certeza, eu gostaria de ter mais tempo livre para escrita, para leitura, para reflexão, para retiros, meditação, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, também me ocorreu que muito da onde a gente acaba testando, né, colocando à prova isso que a gente estuda, isso que a gente acredita, né, esses ideais elevados, a nossa vida ordinária, digamos assim, né, ela acaba sendo também um laboratório, porque ali a gente passa por N situações onde a gente vai ter que escolher entre agir ou reagir, a gente vai ter que colocar em prática ali, segurar a ansiedade, se focar no momento presente, não ficar projetando, enfim. Me parece também que, ao mesmo tempo que ela nos ocupa com várias atividades, ela também parece um laboratório ali, né, que vai temperando a nossa matéria-prima, né? Rafa, a gente está chegando ao final. Queria só falar uma coisa sobre o Por Judge, favor. nesse sentido, que quem conhece um pouquinho da biografia do Judge,
né? Esse é um dos problemas que ele enfrentava, inclusive. Ele envolvido com a profissão, com a carreira nos Estados Unidos, ele queria estar com a Blavatsky na Índia e não conseguia estar, né? Então ele passava por essas crises existenciais, por esses dilemas também da vida, assim como nós passamos. Então isso é interessante a gente perceber que nesse sentido a gente não está sozinho, né? Então até mesmo figuras proeminentes do movimento, figuras importantes, passaram e passam por esses problemas, por esses dilemas que a gente também passa. Com certeza, ele era gente como a gente. Gente como a gente. Gente como a gente. Não, com certeza, né? Nem todo mundo acaba. Claro, algumas pessoas têm uma dedicação, conseguem, né, se disponibilizar uma dedicação ímpar, que dedicam a vida toda e o tempo integral, enquanto outros de nós, né, têm a vida mortal aqui, digamos, né, que a gente tem que administrar também paralelamente. Rafa, para encerrar, Sim. que síntese você gostaria de trazer assim sobre o livro, sobre o Judge, para quem tá conhecendo, para quem não conhece o autor? Acho que muita gente não conhece esse autor, né? Não tem muitos livros da Editora Teosófica, acho que tem só 2 livros de autoria dele publicado aqui no Brasil. Como que você definiria? Eu definiria o Judge como uma figura singular, uma figura muito importante, uma figura que precisa ser estudada, cuja literatura precisa ser estudada, porque tem muito a contribuir para a nossa sistematização do conhecimento teosófico, para os nossos estudos, para o nosso entendimento do que é a teosofia, né? É um personagem muito importante que labutou junto da Blavatsky, do Olcott, na fundação da Sociedade Teosófica. Então, é um personagem que, além de todo o aspecto literário, ele merece a nossa gratidão pelo grande trabalhador que ele foi do movimento teosófico. E seria muito bom que mais estudantes pudessem vir a conhecer um pouco da biografia do Judge, um pouco da sua literatura. Ia contribuir muito, né, para estudos ainda mais profundos posteriormente. Maravilha. Eu acho que tu ia falar algo antes, eu te cortei. A gente ainda tem um tempinho, se tu quiser fazer o comentário que você ia fazer. Não, eu ia comentar o seguinte: você falou da vida ordinária como um laboratório, é isso mesmo. O ideal é a gente conseguir fazer dessa vida ordinária uma entrega ao divino, como é dito na literatura teosófica. Então, se eu tenho um trabalho para fazer na escola, eu que sou professor, quando eu estiver trabalhando, eu não separar esse trabalho da minha vida espiritual. Pelo contrário, é fazer com que esse trabalho também seja parte da minha vida espiritual. Eu acho que esse aí é um pulo do gato aí para a gente conseguir lidar com esse dilema aí do dia a dia. Com certeza. Rafa, gratidão pela sua partilha. Gratidão pelo convite, muito obrigado. Nós que agradecemos. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Rafael Nascimento,